Olá, boa noite todo mundo. Boa noite. O som está na altura ideal? Perfeito. Para você também? Tem muita gente entrando ainda. Sim, não, é porque o sinal, hoje está chovendo muito aqui, então fica úmido, já compromete, né? Estou feliz que você é moderadora do seu estudo, que sorte. Mais bem feito. Eu preciso de moderador porque eu sou muito vertical, né? Beleza, eu vou deixar seu microfone aberto, tá? Obrigada, Débora. São 3 minutinhos. Débora está entrando. Nós somos 17, falta um minutinho e já vou começar as apresentações, tá bom? E para mim é uma honra estar aqui de moderadora. Moderadora assistente, né? Porque quem entende mesmo é a Tereza. Qualquer dúvida, aqui a gente corre pro teatro com a Tereza. O Flávio Custódio é dirigente da Casa de Redenção, em Caxias do Sul, e vai fazer uma palestra para a gente chamada Espiritismo, uma nova era da humanidade. Parece ser um estudo muito bonito, que a gente já ensaiou aqui um pouquinho, como está o PowerPoint. E eu agradeço a oportunidade também com vocês. E a palavra é sua, Flávio. A hora que você quiser começar, já são 8 da noite aqui. Em primeiro lugar, minha gratidão a todos pela oportunidade, pelo desafio, porque sempre que nos colocamos no posto do trabalho, o primeiro passo é o desafio de organizar e de tentar não ser muito repetitivo. E o nosso objetivo não é solver todo o assunto, é resolver. É uma questão do Livro dos Espíritos, onde Paulo traz algumas considerações e que achamos pertinente para esses dias, dá a impressão que foi escrito para hoje, para esses momentos. E antes de dar início, eu convido a todos os irmãos que elevemos então o nosso pensamento, buscando a sintonia com
os planos superiores, abastecendo-nos da amorosidade, e que possamos, em nome de Jesus, em nome de nosso Pai, de Maria Santíssima, tecer essas considerações, confiando nas vibrações que envolverão a todos nós, e que possamos, a partir desta experiência, irradiarmos o nosso amor ao orbe que nos acolhe. E sendo assim, nós agradecemos ao nosso Pai e declaramos aberta esta atividade. E que assim possa ser. O que eu não consegui, cada um fica com o tema de casa, de depois eu vou dar a questão, o autor que é Paulo, e daí pode até tecer outras considerações e aprofundar, talvez melhor do que eu. O objetivo é iniciarmos essa atividade, certo? Então, o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Desde o lançamento do Livro dos Espíritos, já se estabelece essa nova era. Então, o desafio para nós, espíritos encarnados, que estudamos o Espiritismo, é adequar os ensinos à nossa vivência no nosso cotidiano, ou seja, contextualizar, e esse é um grande desafio. A gente vai só levemente alguns conceitos, né? Então, novos conceitos, que é isso que a gente tem que ter coragem, sobre o homem, e abrange todas as áreas do conhecimento. Então, se a gente falar de arte, da ciência, dos relacionamentos, tudo o Espiritismo pode e deve ser, sofrer uma análise por nossa parte e encontrar uma aplicabilidade no sentido de iluminar as consciências. Revela então esses conceitos de Deus, do homem, do universo. Isso é só para nós, que o objetivo é nós aprofundar que esta é a base. A gente começa pelo fim. Gravitar para a unidade divina. Este é o fim da humanidade. Nós, deste posto terreno, exercendo as nossas habilidades espirituais, enquanto espíritos encarnados, temos esse desafio de nos direcionarmos em direção ao nosso amor, ao nosso Pai. Certamente temos que vencer alguns obstáculos, algumas metas a serem alcançadas. Então, para alcançarmos o coração, o seio bendito de nosso Pai, há que se atingir a justiça, o amor e a ciência. Quando eu vi isso no texto, eu digo, é hoje, porque a justiça que a humanidade profere, exala e multiplica, não podemos ainda entender como justiça, mas sim como um sentimento de vingança, porque todos dizemos ou todos escutamos diariamente, quando acontece as fatalidades, o sofrimento em que somos envolvidos e que diz respeito aos nossos familiares, amigos, ou mesmo membros de nossa comunidade, nós elencamos que queremos a justiça. E se prestarmos atenção em quem verbaliza, poderemos certamente dizer, queremos a desforra, queremos nos vingar, queremos punir. Então ainda não temos a justiça. O amor, nós sabemos do desencantamento de todos nós nas nossas relações, porque ainda é estabelecido pelo instinto, pelo apego. A nossa sensibilidade diz que ama, desde que façam a nossa vontade, e às vezes nós também o fazemos para suprir, né, os nossos desvarios, os nossos sentimentos mal solvidos, e dizemos que estamos amando, e na realidade estamos muito na exterioridade, na superfície desse sentimento.
E quanto à ciência, né, Paulo é divino. Né? Imagina isso lá, quase 200 anos atrás, trazer que é importante. A ciência das relações, a ciência que nós estamos tanto buscando para solver a problemática atual da nossa humanidade, e certamente todos os dias nós vemos os testemunhos, não importa de quem seja, que desqualifica esta realidade, e depois nós vamos entender, porque quando alguém que pouco sabe diz que tem que ser assim o assado, e quem de fato tem a instrumentalidade pelo estudo, pela observação, pela pesquisa, não pode calar. Porque uma coisa que nós temos que entender, o Espiritismo, ele vem nos dar ferramentas para que contextualizemos o ensino espírita, o ensino dos espíritos, mas, sobretudo, reacendemos em nossa intimidade o Evangelho de Jesus, que Jesus não veio para pôr panos quentes. Ele disse, em certa ocasião, eu vim atear o fogo e tenho pressa que ele se espalhe. E certamente, se prestássemos bem atenção, lendo lá nos Atos dos Apóstolos e outra parte dos Evangelhos, a gente vê sempre um Cristo que propõe, que determina, que examina, mas que não negligencia no seu fator de informar. E é importante que nós entendamos o que nos dificulta neste momento alcançarmos esta habilidade da aproximação com o nosso Pai. Então, o que nos opõe, o que é contrário? Falando de ciência, é a nossa ignorância, em todas as áreas. Muitas situações, ora, apresentadas hoje, é muita novidade para nós. É novidade termos que conviver com a nossa família, com os nossos amores. É desafiador. E se nós observar, e a gente tem prestado atenção, o ódio, esse sentimento, né, translocado, alcança muitos de nós em situações em que emerge da nossa intimidade uma estabilidade emocional diante das situações. Em todas as áreas, porque no exercício da nossa cidadania ficamos presos, né, a esse sentimento e não conseguimos progredir ou avançar. E a injustiça já está definido. Quantas injustiças ocorrem que parte da nossa ação? Nesses dias em que nos obrigam a permanecer em nossos lares, eu ouvi várias vezes, os trabalhadores mais humildes que nos prestam assistência dentro de nossos lares, identificamos a dispensa deles. São dispensados. Até agora, todas as histórias que eu escutei, em nenhuma eu ouvi que alguém disse assim, não, mas eu estou fornecendo, a pessoa trabalha com uma regularidade, prestando serviço, e estou fornecendo minimamente alguns haveres, alguma situação para minimizar a ausência da remuneração. Daí nós vamos avançar, porque são fragmentos do texto. Digo-vos, em verdade, que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus com o lhe exagerardes a severidade. Isso nós, espíritas ou espiritualistas, ou que entendemos a reencarnação, devemos ser um combatente determinado, porque aonde acontece essa semeadura da ideia que Deus é o algoz das nossas realidades. Isso, todos os dias, a milhões de criaturas no orbe, é passada essa informação.
E daí depois nós vamos entender a consequência de tudo isso, que é o desafio. Porque na realidade, se nós vemos tudo que a gente vê, esse enfervescimento social, a gênese está na forma que recebem orientações que as têm como uma verdade. Então nós comprometemos as criaturas, sangrando sobre elas essas informações, impondo, e ao mesmo tempo em que vendemos um Deus vingativo, também às vezes nós atribuímos à divindade que ele é muito benevolente, que tem amor, verdade, justiça, assim como se não precisássemos nos esforçar. Eu aprendi um dia com um evangelista, ele diz assim: nós que estudamos o Evangelho, não é fácil não. Nos tornar espíritas, iluminar as nossas consciências, é um trabalho árduo. Temos que nos esforçar no cotidiano das nossas experiências. Ao mesmo tempo que é árduo, se a gente prestar atenção, é rico de oportunidades. Todos nós temos os momentos de nos esclarecer. Mas quando eu vi esse texto, eu quis trazer justamente que ou nós falamos da divindade, e é responsabilidade nossa, como algoz, ou também como alguém irresponsável. Porque, na realidade, nós que passamos a conhecer as leis, temos que saber que elas acontecem, regem brandamente. O meu jugo é leve, mas elas regem, elas determinam. E daí nós vamos entendendo. Destruir, esse é o chamado do apóstolo Paulo para nós. A ideia de inferno, nós temos que apagar isso das nossas emoções e daqueles que não são os pares, tornando até mesmo ridículo e inadmissível em nossas crenças. Como aos vossos corações, como hoje nós compreendemos que queimar nas fogueiras, as torturas da Idade Média, o sofrimento que os primeiros cristãos sofreram, nós nem cogitamos. Né? É inaceitável para nós outros. Mas, no entanto, algumas situações que ainda nos permitimos não têm o alcance que gostaríamos. Então, é um esforço das nossas coletividades. Porque quando banida se acha para sempre da legislação humana a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal. Na realidade, a gente sabe que tem que abandonar, que isso é o escolho, que isso é o entulho das nossas realizações enquanto humanidade, mas, de alguma sorte, a gente quer manter no nosso ideal pelo comportamento. No início, eu estava falando que às vezes a gente e eu sou, muito vertical. A gente é assim, e às vezes não dá espaço para que seja mais colaborativo. Então, e a gente observa, nos movimentos organizados, nos coletivos, sempre há. Hoje nós estávamos fazendo uma análise para dar um exemplo, a questão, por exemplo, nós estamos reformulando o estatuto da instituição. Trabalhamos algumas horas em 2, lendo, e daí assim, o que nos assustou o tempo todo era uma chave de cadeia, de tão autoritário ainda alguns itens, né? Assim, submetendo análise, assim, de meu Deus, como é que a gente tinha isso ainda em alguns anos. Então já é a terceira vez que estamos reformulando as regras que organizam a nossa atividade associativa do Centro Espírita da Casa da Redenção. E vemos elementos que ainda mantêm-nos, né, no instinto de punir, de um rigor. Não cabe mais hoje. Não cabe mais hoje. E daí o apóstolo, que é gentil e amoroso conosco, diz: ó, crede-me, irmãos, Deus em Jesus Cristo, crede-me, ou vós resignais
a deixar que pereçam as vossas mãos todos os vossos dogmas. E quem não os tem? Nós trazemos esses atavismos através das reencarnações e que sutilmente convivemos com o entendimento em que o apóstolo nos convida que temos que ter coragem de dizer: isso não serve mais, isso eu não quero, nas responsabilidades aonde atuamos. Na organização, que nem agora estamos tendo essa experiência de organizar o documento, foi tirado muito entulho, e talvez, se daqui uns dias for mexer, continuar, a gente vai tirar outros, que eram muito autoritários, sem nenhum significado para um coletivo em que quer servir a Jesus e que quer estabelecer a amorosidade em profundidade em nossos seres. De preferência a que se modifique, ou então vivificai, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. Então é importante que, na busca da oração, como a Romilda nos demonstrou, nesse relacionamento com a divindade, poderemos alcançar justamente os fluidos que nos pacificam e que contribuem para que modifiquemos o nosso entendimento e, sobretudo, o nosso comportamento diante da realidade que está posta a todos nós. A ideia do inferno é para nós entender, com as suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada. Isso é perdoável. Num século de ferro, num século atrasado, bruto, sem nenhuma qualidade. No século XIX, quando foi escrito esse texto, não passavam de fantasma, próprio quando muitos amedrontaram criancinhas, em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crescer. Então nós vemos aqui que no 19, mas é atualíssimo, 21 serve, que nós ainda ouvimos, vemos, e como a gente tem acesso a muita informação e tem uma percepção, justamente que incutem nas criaturas essas realidades que as crianças, principalmente essa nova geração que está chegando, não consegue compreender e nem aceitar. Tanto é que elas perguntam: é de verdade? É de mentirinha? É o mal? E elas vão perguntando. E daí, aqui já estamos se encaminhando, se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrarei a incredulidade, mãe da desorganização social. Isto que eu queria chegar. Todo esse enfervescimento social que a gente vê no tecido social das sociedades na Terra tem uma origem. E nós certamente contribuímos, muitas épocas, através das reencarnações, da migração das nossas almas, construindo este entendimento, esta limitação, que as pessoas ficam aturdidas, sem um direcionamento à divindade, porque elas não conseguem compreender para onde nós queremos a levar. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros da luz, mãos à obra. Não podemos manter as pessoas presas a essas fábulas envelhecidas, que desacreditaram e desacreditam, né, a consciência mais lúcida. E até algumas mais precárias já não conseguem lidar com essa realidade imposta. Mas a reverberação na sociedade vem disso. Nós vemos que qualquer estopim, qualquer situação de uma tragédia particular, de uma fatalidade, enfervesce toda uma sociedade. Levantam-se como uma turba desgovernadas e sem clareza. Aí que nós podemos compreender
a nós que temos o dever de amar e de organizar a nossa participação na sociedade, buscando nos renovar na compreensão de que a verdadeira sanção, os costumes, os nossos sentimentos, segundo as luzes que já portamos hoje. Então, certamente, no desempenho da nossa tarefa nas empresas, nas comunidades, dentro das áreas de responsabilidade, na gestão pública, certamente, nós que temos a amorosidade e a compreensão, temos que externar essa compreensão. Temos que demonstrar, buscando contribuir para a organização. Quem é o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados no arquétipo humano pelo homem-deus, Jesus Cristo. O homem-deus, Jesus Cristo, o nosso modelo, que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o ser mais perfeito que palmilhou a terra? Jesus. É a resposta mais objetiva do Livro dos Espíritos. Diante dessa realidade, também temos que compreender esse lembrete, que não devemos impor as nossas convicções. Nós convidamos a todos a interagirem conosco, a participarem. Por exemplo, nesses tempos em que exercemos, que eu vejo assim em alguns grupamentos, a assistência aos menos favorecidos. A gente vê tantos absurdos em que, uma vez escutei, dentro do movimento espírita, mas a gente lê o Evangelho, isso aos domingos, aos pobres de uma comunidade, onde era ofertado o café, o pão, né, para aqueles que tinham fome. E faziam a preleção do Evangelho, e as lideranças, né, dizem, mas eles não entendem, eles não têm que entender o Evangelho. Né? Porque nós não podemos impor as nossas convicções. As nossas convicções são para nós. A partir do momento que nós aceitarmos o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, a partir do momento que nós nos tornamos convictos sobre a transmigração de nossas almas, ou seja, a reencarnação, nós vamos viver sabendo que em algum momento aquelas crianças, aquelas famílias que não têm estrutura, alcançarão o entendimento que nós hoje temos, que não é muito mais, mas já temos. E aqueles que estão lá não entendem, que nós vamos falar se eles têm fome, se eles têm tantas outras necessidades, então não é de nossa competência, mas, infelizmente, ainda observamos. Eu acredito que um dia cessará, não muito longe, em que as criaturas, nós outros, que temos o entendimento, seremos mais amorosos e não ficaremos impondo a nossa vontade. O texto segue, ele é de uma beleza ímpar, há outros espíritos que respondem ali na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que fala das penas e gozos, e certamente nós não queremos comprometer a nossa encarnação. Então é um grande desafio a nós que estudamos a amorosidade de Jesus, dos seus embaixadores, aos quais, dependendo das nossas práticas, ou santificamos, ou reconhecemos como avatares da nossa humanidade. E agora chegou a nossa vez de exemplificarmos o amor. Vocês estão observando essa figura? Tem uma criança, tem... que mais? Tem um animal e tem ali, escondidinho, uma mão que sustenta para a realização dessa foto. É assim que Deus age. A gente nem enxerga,
mas o homem, Deus, Jesus, alcança-nos todos os dias, atendendo às nossas necessidades. Agora é com a Tereza. A Tereza vai rodar. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio